E aí eu falei que no Dia das Mães, em homenagem às mães, eu pregaria sobre a mãe mais famosa da história. Né? Alguém tem ideia de quem seja a mãe mais famosa da história? Hoje eu vou falar sobre a mãe mais famosa da história. E eu tenho certeza absoluta que você sabe quem é a mãe mais famosa da história. A mãe mais famosa da história é Maria. E por que Maria ficou tão famosa assim? Por que o nome de Maria entrou na história? Porque ela foi escolhida por Deus para dar a luz ao próprio Deus encarnado, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, em homenagem às mães, e mostrar para vocês o papel relevante que uma mãe tem dentro dos planos de Deus, tá bom? A partir do que Deus fez através da vida de Maria, e hoje a gente vai também posicionar Maria aqui. A gente não vai falar aquilo que ela não é, tá bom? Hoje eu vou falar o que ela é, depois me cobrem. Quando a gente está estudando sobre doutrina cristã, quando acabar as doutrinas que tenho em mente aqui, a gente vai começar a estudar sobre história da igreja. E quando eu começar a falar sobre história da igreja, eu vou te falar por que Maria é vista como é vista em alguns segmentos cristãos, né? Esses segmentos cristãos dos quais eu falei, eles colocam Maria num patamar onde ela não está. E a gente vai ver no texto, à luz das Escrituras, que é o que a gente viu hoje, a autoridade divina, que Maria não está onde dizem que está, não é o que dizem que é. Hoje a gente vai ver o que ela é a partir da Bíblia. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 26. Eu não vou me demorar, nós ainda temos que celebrar nossa ceia e você precisa almoçar com sua mamãe. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 26, nós vamos considerar algumas coisas aqui, em alguns versículos, e eu vou mostrar para você, à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala que Maria era, tá bom? Na história da igreja a gente fala o que ela não é. Diz assim o texto: no 6º mês, que 6º mês é esse? O 6º mês de gestação de Isabel. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que o anjo Gabriel já tinha visitado Isabel, João Batista já estava no ventre de Isabel, que era prima de Maria, e 6 meses depois que Isabel já tinha concebido, estava ali no seu período de gestação de João Batista, 6 meses depois, o anjo Gabriel vai lá na casa de Maria. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, noiva, com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, ou salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava, ou o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta ou prima, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha esse versículo 38, que é extremamente esclarecedor. Então, disse Maria, disse quem? Disse quem? Maria. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Como eu já havia antecipado, o anjo Gabriel havia visitado Isabel,
era uma senhora de idade, estéril, não conseguia gerar, e o anjo avisou que por meio da vida de Isabel, através de Isabel, aquele que precederia o Messias, o enviado, o Filho de Deus, tão esperado, sairia dela. João Batista, aquele que preparou o caminho, aquele que veio na frente, pregando o arrependimento dos pecados, chamando o povo ao arrependimento, a fim de que o povo já estivesse preparado quando o Messias chegasse. Depois de 6 meses de gestação, agora o anjo vai visitar uma outra pessoa, a saber, Maria. Nós lemos aqui. O anjo Gabriel vai até Maria e, do mesmo jeito, da mesma maneira, de modo igual, que o anjo vai até Isabel, a fim de que uma palavra da parte de Deus fosse cumprida no nascimento daquele de quem falou de quem falou Isaías, voz do que clama no deserto. Agora o anjo visita essa virgem para que outra palavra, que Deus já havia dito 700 anos antes pela boca do profeta Isaías, se cumprisse. Ele vai até a casa de Maria. No capítulo 7 de Isaías, no versículo 14, está aquela célebre profecia que todos nós conhecemos sobre o nascimento virginal do Messias tão esperado. O profeta disse que o povo de Deus, tão oprimido pelo pecado propriamente dito, mas o povo não entendia essa questão em si, mas ele disse que esse povo receberia um sinal de redenção, um sinal de salvação, um sinal de restauração. E que sinal era esse? A virgem. Olha lá, ó. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Então, Isaías, isso aqui é 700 anos antes do texto que nós lemos. 700 anos antes da visita do anjo Gabriel à casa de Maria, o profeta já tinha falado que o sinal de que Deus traria ao mundo um redentor, um salvador, aquele que livraria o mundo do seu pecado, seria o nascimento virginal. Seria uma virgem ficar grávida sem conhecer homem algum, sem ter relação sexual com homem algum. E isso acontece. O anjo vai lá na casa de Maria, ele visita Maria e ele fala de Maria sobre a vontade de Deus, de que através da vida daquela moça, que tinha aproximadamente uns 13, 14 anos de idade, o Salvador do mundo nasceria. O próprio Deus encarnado nasceria através daquela moça, daquela jovem. E aí, quando a gente olha para esse texto, sem fazer as ponderações corretas, sem fazer as considerações adequadas, a gente fala, uau! A jovenzinha Maria, da pobre cidade de Nazaré, vai ser mãe do Filho de Deus. E humanamente falando, não tem como dizer que isso é algo extremamente especial, que é algo extremamente incomum. Irmão, uma jovem virgem dando a luz ao próprio Filho de Deus, não tem como nós negligenciarmos isso e dizermos que isso é comum, não tem como. Agora, dentro de uma perspectiva bíblica cristã, isso já fica mais comum. Isso já perde um pouco do peso. Porque o que está acontecendo aqui é um cumprimento da palavra do Senhor. De alguma maneira, Deus escolheria uma pessoa para que a palavra dele se cumprisse. E aí a gente vai olhar aqui no texto e mostrar, à luz das Escrituras, que Maria não tinha nada de especial para ser essa pessoa. Parece que ela é especial porque ela que foi a pessoa que Deus escolheu para que isso acontecesse, para que a palavra de Deus se cumprisse. Mas a gente vai ver que ela não tem nada de especial. Foi pura e simplesmente vontade de Deus, escolha de Deus. Foi pura e simplesmente a vontade de Deus que fosse por meio dela que a palavra de Deus se cumprisse. Como os propósitos de Deus continuam se cumprindo por meio das mães hoje. Lógico que a proporção é menor, tá? Ninguém aqui das senhoras dá a luz ao Deus encarnado, ninguém aqui. Mas
por meio de vocês têm nascido homens de Deus, mulheres de Deus. É aí que está a dignidade de Maria. É aí que está a dignidade da mulher, é aí que está a dignidade da mamãe. A mãe é uma ferramenta extremamente importante para que Deus traga a existência, planos e projetos por meio da vida de outras pessoas. Ana Laura não estaria aqui se ela não tivesse uma mamãe. Eu não estaria aqui se não tivesse uma mamãe. Você não estaria aí se não tivesse uma mamãe. E já que o plano de Deus era trazer o filho dele à vida, encarnado, ele precisou de uma mamãe. E é por isso que Maria entra dentro do cenário bíblico, entra dentro da história bíblica, mas nós vamos ver aqui no texto que é pura e simplesmente graça de Deus, favor de Deus, bondade de Deus, e a gente vai até ver que poderia ser outra mulher. Amém? Eu queria primeiro olhar o versículo 28 com vocês. Põe lá pra gente, Giovanni. Olha o que diz o versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Aqui na minha versão está escrito favorecida, ou muito favorecida. Todo mundo aqui sabe o que é graça. Todo mundo aqui sabe o que é ser favorecido, receber um favor. Todo mundo aqui sabe o que é ser agraciado por Deus. É receber algo sem mérito nenhum. Eu tenho um primo que é padre. Ele trabalha para a Arquidiocese do Rio e ele vai muito na casa da minha mãe e a gente troca muita ideia, né? Ele fala assim: cara, tu é um cara mente aberta, tu é... Pô, eu gosto de desenrolar contigo. E um dia a gente estava conversando sobre isso e ele confidenciou para mim que está uma guerra terrível dentro, né, do segmento dele, por causa dessa questão da idolatria. E aí ele foi e falou para mim, porque ele é meio sagaz, e ele chegou para mim e falou assim: cara, mas aquela mulher foi diferenciada, né? Eu falei: não foi não. Ele falou: puxa, cara, mas ela deu a luz ao Filho de Deus. Eu falei assim: cara, mas era um propósito divino. Não, mas como que ela? Eu falei assim: você está atribuindo a Maria um valor, mérito que ela não tem. Ele falou assim: mas tem sim, ela era diferente. Eu falei: posso abrir a Bíblia com o senhor? Aí ele falou: pode. Eu falei: abre a sua, não vou usar a minha. E eu li esse texto para ele. Eu perguntei: o que é uma pessoa agraciada? O que é uma pessoa favorecida? E aí no versículo 30, põe o 30, Giovanni, para a gente ver que o anjo faz questão de ratificar, de reiterar essa questão da graça na vida dessa moça. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Então por que Maria deu a luz ao Filho de Deus? Graça. Favor de Deus. Aprove a Deus. Não me pergunte por quê, porque eu não sei te responder. Mas aprove a Deus olhar para aquela moça e dizer: vai ser você. Você que vai ter o privilégio de participar do que eu estou fazendo. Você que vai ter o privilégio de ser usada por mim para que o meu propósito, o meu plano se cumpra. É um fato, é a mesma coisa, é a mesma situação, o fato de eu estar aqui. O fato de você estar aí. Nós não estamos aqui por méritos, porque somos bons, porque podemos alguma coisa. Levanta a mão aí, só quem pode garantir o amanhã. Quem pode bater no peito e dizer: cheguei aqui por minhas próprias forças? Ninguém pode dizer isso. Nem a vida que temos é mérito nosso, que dirá passar por uma experiência tão grande quanto essa. Eu pensei que seria tudo na vida, menos pregador da palavra, menos um pastor de igreja, mas aprove a Deus por graça e favor dizer assim: você vai participar disso aí. Então, quando a gente olha para Maria, o que a gente vê? Alguém especial? De jeito nenhum. Nós vemos alguém que foi agraciada, favorecida, recebeu de Deus a graça de participar de algo tão grande, como você recebeu de Deus a graça de ser mãe de seu filho. Você recebeu de Deus a graça de ter a sua filha. A tia Sônia deu um abraço no Luquinha. Olha que bênção, irmão. Olha que bênção ser mãe
do seu filho. Olha que bênção ser mãe da sua filha. Maria recebeu a bênção de ser aquela que deu a luz ao Filho de Deus, não dela. Você compreende que é graça, que é favor? Então, no texto a gente consegue ver que a graça de Deus alcançou Maria a fim de que Maria pudesse ocupar esse papel. Ela não podia bater no peito e dizer, fui mãe do Filho de Deus porque eu sou. Porque eu posso, porque eu tenho, sou diferente das meninas de Nazaré. Não podia, porque o anjo diz, você é agraciada, você é favorecida, a graça de Deus te alcançou, e por isso você está desempenhando o papel que está. Amém? O segundo ponto, está aqui, ó. Está aqui, ó, no versículo 38, onde nós lemos, deixa eu correr aqui por cada hora, no versículo 38, o anjo relata para Maria tudo o que haveria de acontecer, o anjo diz para Maria tudo aquilo que ela haveria de viver, daria luz ao Filho de Deus, seria canal para que a palavra de Deus se cumprisse, seria um canal, pura e simplesmente um canal, favorecido por Deus. Aí chega no versículo 38, depois do anjo argumentar tudo, mostrar para ela todo o plano de Deus, ela diz assim, ó, então disse Maria, está escrito lá, sou nada mais. Nada mais. Ela com seus próprios lábios, disse, o que eu sou do Senhor é uma que tem única e exclusivamente a função de cumprir a vontade de Deus. Ela não é diferente. É triste porque quando alguém coloca ela no lugar que ela não deveria estar, ela deve ficar se batendo no túmulo e dizendo, não, eu sou igual a vocês, um servo, uma serva de Deus. É igual a história do nosso irmão Jorge. Quem conhece a história do nosso irmão Jorge? 23, né, do mês passado. Irmão, vai procurar a história desse homem que você vai ver coisa linda. Um soldado, irmão, romano, crente fiel, que foi um mártir, e ele morreu pela fé cristã. Como eu disse, eu não vou dar spoiler aqui, mas vem na aula sobre a história da igreja que você vai ver como que esse povo começou a ser venerado. Como que esse povo passou a ser adorado, passou a ser visto como seres divinos, coisa que não são. Sabe, eu não sou diferente de ninguém porque sei pregar. Eu não sou diferente de ninguém porque pastoreio, porque aconselho, porque... Sabe? Nós todos aqui temos uma função diante de Deus. Deus nos trouxe a essa terra, a essa vida com um propósito. E o propósito de Maria, Wesley, era ser serva, dando a luz ao Filho de Deus. Sabe, a gente precisa compreender isso a partir do que ela está falando, dizendo que é serva do Senhor. A gente precisa compreender que ela se coloca no mesmo nível que todos nós, porque servo por servos todos nós somos. Nós estamos aqui para que a vontade de Deus, olha o que ela continua dizendo, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Em outras traduções, está escrito que faça-se a vontade do Senhor na minha vida. Que a vontade, que a palavra do Senhor se cumpra através de mim. Eu estou aqui para quê? Para que a vontade do Senhor seja feita. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Às vezes a gente não sabe, demora a descobrir, né? O que a gente mais vê, eu acho lindo, nós conversamos sobre isso, no início dos nossos estudos, nós começamos a falar sobre religião, né? Todo ser humano é religioso, por natureza, todo. Até o ateu, mas se faltou a aula vai ficar sem saber por quê. Mas um ponto do nosso estudo eu falava sobre Eclesiastes 3:11, que é onde Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, dentro do homem. Todo homem tem dentro de si a eternidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro do homem existem anseios que não são supridos por essa terra. Quem falou isso foi C.S. Lewis. C.S. Lewis disse que ele tinha anseios, ele tinha vontades que nada nessa terra podia saciar.
e ele parou para pensar e falou assim: logo eu penso que eu não fui feito para essa terra. Por que hoje muitas pessoas se enveredam pelo caminho das drogas, pelo caminho da bebida, por outros caminhos tentando saciar suas ânsias? Porque eles não entenderam o que Maria entendeu: sou serva do Senhor, faz em mim a tua vontade. Quem me trouxe a vida foi o Todo-Poderoso, foi o Criador. Então quem sabe por que e para que eu estou aqui é Ele. E aqui a gente compreende isso. Ela deixa bem claro que ela não é diferente de ninguém. Ela não é nada mais, nada menos do que uma serva. E deixa eu lhe dizer uma coisa, mamãe. Você tem servido a Deus emprestando a sua madre, porque você não sabe quem saiu daí de dentro. Né? Você pega no colo, e você fala: meu Deus, coisa linda. Tem que chamar de lindo, né? Coisa linda. E às vezes a mãe fica irada porque carrega 9 meses, está lá o pai estampado, está ali. Você não sabe se esse cara vai ser um desembargador para a glória de Deus. Você não sabe se esse cara vai ser um médico para a glória de Deus, se vai ser um pastor. Porque dentro do contexto bíblico cristão, um médico que faz o seu serviço bem feito para a glória de Deus tem o mesmo peso que um pastor. Na verdade, tem médico que tem um peso muito maior de relevância no reino de Deus do que pastores. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas a grande questão é a seguinte: você é uma serva de Deus, como Maria foi. Maria trouxe a vida ao Filho de Deus, que tinha um plano, tinha um propósito específico, e você, como mãe, tem trazido a vida a alguém com quem Deus também tem um plano. Pode ser que você não soubesse disso, mas essa é a verdade. Quem nasceu através de você tem um propósito. Deus tem um propósito com a vida dessa pessoa, não me pergunte qual é. Mas a verdade é que Maria compreende que ela é única e exclusivamente a serva do Senhor, pela qual a vontade de Deus é feita, e um filho nascendo é a vontade de Deus sendo feita através de uma mãe. Agora, para eu encerrar e a gente tomar a nossa ceia, celebrar a ceia do Senhor, o que é mais importante nisso tudo é que quando Maria diz: sou a serva do Senhor, ela está falando com o anjo, mas está se referindo a Deus. Ela está falando com o anjo, dialogando com o anjo, mas ela está se referindo a Deus. Esse Senhor não é o anjo, é Deus, tá? E essa palavra Senhor que aparece no texto é a mesma palavra usada para se referir a Jesus. Ela está falando: eu sou a serva do Senhor. Ela está dizendo: eu sou serva de quem está para nascer de mim. Você entende isso? Eu sou a serva de quem está para sair do meu ventre. É isso que Maria está dizendo. Porque é sobre ele, não é sobre ela. Ela foi uma ferramenta. Ela foi uma serva. Ela foi um instrumento. Ela foi única e exclusivamente um canal pelo qual Deus fez a sua vontade, trazendo o seu Filho à terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É sobre isso. Maria é um ponto na história, Maria é uma ferramenta de Deus na história para que o verdadeiro personagem principal aparecesse. Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Cristo Jesus, o Salvador dos homens. Ela tem que se contentar e se alegrar com o fato de ter sido um canal de Deus. Como eu me alegro muito de poder vir aqui a cada manhã, em cada domingo, e poder servir aos irmãos. Mas o fato é que é sobre Ele. O fato é que é sobre Jesus. Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 1, versículo 15, que não existe outro nome, 15 não, 5, se eu não me engano, 15 ou 5, que não existe outro nome pelo qual os homens devem ser salvos, senão o nome de Jesus. Ele é o único intercessor, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro que possa interceder diante de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ninguém. Até Maria, para ir a Deus, precisou passar pelo Filho. Até ela
precisou reconhecer quem nasceu dela como Senhor, Salvador, e o único que podia restabelecer o contato com o Criador. É o plano de Deus. Wesley, por que Deus fez isso? Outro dia eu explico. Mas esse é o plano de Deus. Trazendo seu Filho ao mundo, Ele, o próprio Deus, providenciou um meio pelo qual os homens podem ser salvos dos seus pecados e podem retornar para a fonte da vida que é o Criador. No início de todas as coisas, o homem errou, o homem pecou, se distanciou, mas Cristo na cruz do Calvário reconciliou todos nós que depositamos fé nele, que acreditamos no sacrifício dele, e encontramos sentido para a vida novamente. Amém? Está claro que Maria é só uma serva? Está claro que Maria foi só um instrumento? Está claro que ela não era melhor do que ninguém, foi agraciada, recebeu graça para fazer e ser quem foi? Amém? Quando o texto, acho que é Mateus, se eu não me engano, que diz: bendita és tu entre as mulheres. Quando o texto diz isso, o texto está falando que existiam diversas outras mulheres, dentre as quais ela foi abençoada. Bendita ou abençoada és tu entre as mulheres. Em outras palavras, dentre todas, foi você que Deus decidiu abençoar com essa dádiva. E se eu não quiser, Deus, tem as outras. Se eu não quiser pastorear, tu acha que Deus vai ficar sem pastor? Se Maria não quisesse, não quero isso aí não, quero me submeter a essa questão não conheço meu marido, quando eu digo conheço, não tem relação sexual com meu marido, isso aí pode difamar minha família, não quero não, beleza, então dentre todas as mulheres, dentre as quais eu queria te abençoar, eu abençoo outra, valeu. Tá claro isso? A questão não é Maria, a questão é o que Maria gerou. O Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor essa manhã?